dia, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos novamente juntos para meditar sobre o Evangelho do Cristo, relembrando seus ensinos, buscando as coisas que podem nos tornar pessoas melhores. Convido a todos para buscar as inspirações dos Espíritos Consoladores, a fim de que possamos entender as lições dessa manhã. Bom, hoje nós vamos conversar sobre reuniões mediúnicas. Dentro do Espiritismo, dentro da estrutura do movimento espírita, existem as reuniões públicas, existem as palestras e existem as reuniões mediúnicas. Assim como existem os trabalhos de assistência social, seja sopa, seja visita fraterna, seja todos os bazares, todas as outras atividades em torno da casa espírita. Existem, então, as reuniões que as pessoas podem ir livremente, que qualquer pessoa chega e participa. E existem algumas reuniões que são mais privativas, elas demandam maior preparo, demandam maior entrosamento e acontecem normalmente com grupos que permanecem sempre as mesmas pessoas. Essas reuniões, que nós chamamos de reuniões mediúnicas, elas não são abertas ao público em geral, por causa de uma série de fatores, sejam de sintonia, sejam de amizade, seja do ambiente psíquico necessário para a boa realização e para a boa condução da mesma. Nós veremos algumas explicações agora, dadas pelo Divaldo, no quadro Conversando com o Divaldo, e retornaremos em seguida para continuarmos nesse tema. Agora, existem grupos que fazem reuniões mediúnicas em uma residência, grupos fechados que estudam, amigos. Isso procede? Não deve ser feito? O ideal seria que se reservasse um espaço próprio para esse tipo de atividade. Merece recordar que nos começos do movimento espírita, porque não havia instituições hábeis para esse mistério, realizavam-se as sessões no ninho doméstico. Mas hoje que nós dispomos de melhores possibilidades, convém que a reunião mediúnica seja realizada no lugar próprio. E por quê? Os espíritos nobres trazem aparelhos próprios para as intervenções cirúrgicas em desencarnados, como também nós outros. Ademais, os espíritos sofredores que são convidados para o atendimento, muitas vezes, quando não encontram a possibilidade, à semelhança do que acontece na Terra, ficam no local. Muitos pacientes vão a qualquer hospital e, não encontrando vaga, fica na cercania. Então, no lar pode acontecer que alguns desses espíritos permaneçam, o que geraria uma psicosfera negativa. Por certo, os espíritos nobres, sabendo da impossibilidade, procuram asepsiar o ambiente, melhorá-lo depois dos trabalhos. Mas como hoje, principalmente no Brasil, é muito fácil reunirem-se várias pessoas e conseguirem um local próprio, será ideal que a reunião mediúnica seja num espaço especializado. É muito comum entre jovens aquela brincadeira do copo, do compasso. Seria uma espécie de reunião mediúnica? E quais os perigos desse tipo de brincadeira? Essa experiência atrai espíritos também frívolos, porque a questão das comunicações mediúnicas estão dentro deste parâmetro. Afinidade, sintonia. Se o objetivo de qualquer busca de natureza espiritual é nobre, vêm espíritos bons. Mas se trata de uma brincadeira, de uma curiosidade, vêm também aqueles espíritos que são fanfarrões, perturbadores, que se comprazem zombar da nossa ingenuidade. E, invariavelmente, essas experiências que podem ser bem intencionadas sempre derrapam em perturbações e, às vezes, em transtornos obsessivos. Lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, que foi o Centro Espírita que você fundou, vocês têm uma rigidez muito grande na condução da reunião mediúnica. Então, eu gostaria que você explicasse como se desenvolve a reunião mediúnica lá e por que essa rigidez. Como nós nos encontramos sob a direção de entidades superiores, que são muito ocupadas, porque têm uma programação adrede elaborada, que eles não podem perturbar, nós nos submetemos a esse trabalho dentro da pauta que nos foi estabelecida.
Para que se participe das nossas reuniões mediúnicas, faz-se necessário inicialmente conhecer o Espiritismo. Através dos cursos que são ministrados da doutrina e da própria mediunidade, os candidatos preparam-se. Logo depois, assumem o compromisso da assiduidade, da pontualidade e do esforço que devem fazer para permanecer numa situação de equilíbrio. Nós não podemos vigiar a conduta mental e moral dos indivíduos, mas podemos pelo menos controlar o comportamento dentro desse nível de presença, de horários, de circunspecção, de conduta. Então os bons espíritos nos recomendam que nos dias das mediúnicas não deixemos de preparar-nos adequadamente. Ideal é estarmos preparados sempre, porque esse é o objetivo do Espiritismo, a transformação moral do indivíduo para melhor. Alguns argumentam, muito bem, e se alguém está necessitado de apoio, porque é médium, está com transtorno, como esperar tanto tempo? Primeiro, modificar o transtorno, procurar corrigir a distonia nervosa, receber a assistência psicoterapêutica dos passes da água fluidificada, da transformação moral, ouvir as mensagens espíritas, já são técnicas de natureza curativa, em que o indivíduo melhorando-se, liberta-se daquela influência perturbadora. E se trata de mediunidade, primeiro conhecer o que era mediunidade, para poder depois exercê-la. Como exercer algo que não conhece? Então nós somos realmente um tanto rígidos, objetivando resultados que têm sido sempre opimos. E a aplicação de passe no médium durante a comunicação? Existe uma discussão se isso é viável ou não? O que você explica a esse respeito? Não vejo por que a aplicação do passe no momento da comunicação. O médium deve estar equipado de valores para poder entrar em perfeita sintonia com o comunicante. E o seu guia espiritual não irá permitir que haja uma comunicação que lhe desestruture os equipamentos mediúnicos. Posteriormente, pode-se e às vezes deve-se aplicar o passe. Quando o médium entra em exaustão, quando ele perde muita energia, mas o ideal será que esses passes sejam ministrados após o término da reunião. Melhor dizendo, no instante que nos preparamos para terminar a reunião, aqueles que se apresentem mais debilitados podem solicitar, ou o passe coletivo. Durante a prece, todos nos restauramos, para evitar também essa dependência. Se em toda comunicação desgastante o médium vai receber o contributo de um colaborador passista, ele vai criar um condicionamento perturbador, porque ele deve ter recursos próprios para a autorrecuperação. Estamos de volta. Como nós acabamos de ver com o Divaldo, existe dentro da doutrina espírita um entendimento claro e muito importante, porque na função de consolador, o Espiritismo nos revela, nos esclarece que a dor, que o sofrimento, tem a função de nos resgatar, de nos tirar de um processo de inferioridade e nos levar para um processo de superioridade moral. Nós não sofremos gratuitamente. A dor vem para nos despertar, para nos mostrar novos sentimentos, para, em consequência de vícios, em consequência sempre da nossa inferioridade moral. Nós nunca sofremos realmente gratuito. Nós não temos um sofrimento que veio porque Deus estava à toa, resolveu que ia mandar uma dor só para ver como eu reagiria a essa dor. Não, nossos sofrimentos são decorrentes de nossas ações passadas. Existe uma lei de causa e efeito bem explicada, bem exemplificada através das obras da doutrina, que ata nossas ações umas às outras e no decorrer dos tempos as consequências de todos os nossos atos reverberam de retorno para nós, colocando-nos frente a frente com o sofrimento, com a dor que nós provocamos no nosso próximo. Então Maria e João sofriam ao pé da cruz, certamente porque precisavam daquele sentimento, daquela angústia, daquele momento para dar um passo em sua elevação moral. Eles já eram espíritos de grande elevação moral e ainda assim estavam ali sujeitos à dor. Existem alguns casos que a pessoa sofre sem ter uma dívida qualquer. Elas sofrem para nos ensinar como nos comportar perante essas situações, como era o caso do Cristo. Mas a maior parte de nós, réis mortais,
Sofremos porque nós devemos. Sofremos porque fizemos outras pessoas sofrerem em outras ocasiões. Mas Jesus, no seu Evangelho, nos apresenta uma outra forma de pagamento de dívida. Não há que ser olho por olho, dente por dente. Não há que sofrermos na mesma medida em que fizemos outros sofrer. Nós podemos pagar numa outra moeda. Existe uma moeda em curso no plano celestial, no plano divino, que se chama amor. As nossas boas ações, nossos atos caritativos, o nosso real interesse por aliviar a dor de um semelhante, a nossa piedade, a nossa dó, a nossa compaixão, são sentimentos que provocam em nós pequenas explosões atômicas que geram luz, que provocam em nós a diluição daquelas dores, daqueles mapas kármicos, daquelas matrizes de sofrimento, de doença que nós deveríamos suportar, que nós deveríamos passar durante a nossa existência. Todas as vezes que eu auxilio alguém, eu transformo a minha essência, eu transformo o meu perispírito, eu afeto a minha memória e abro para mim uma nova possibilidade de ser feliz, uma nova possibilidade de saldar, de quitar as minhas dívidas. Então o amor é essa moeda que permite-nos sofrer menos, que permite abrandar a nossa dor, que permite aplainar nossos caminhos, fazer com que os nossos caminhos se tornem mais fáceis, mais agradáveis de serem percorridos. Se nós fizemos outras pessoas sofrerem muito, muito intensamente, nós podemos também amar e amar muito intensamente, provocando assim um equilíbrio na lei, né? Harmonizando a lei, harmonizando-nos com a lei e com as outras pessoas. Então nós temos uma grande oportunidade nesse aprendizado de nos redimir através de um amor maior. E quando nós trouxemos aquela situação de Jesus colocando uma nova tarefa para o João e para Maria, nós tínhamos a intenção de mostrar que as oportunidades de amar são inúmeras. Num momento desse, no momento em que nós normalmente só olhamos a nossa própria dor, só olhamos o nosso próprio sofrimento, interiorizamos-nos e ficamos nas nossas lembranças, relembrando os bons momentos. Às vezes partimos para uma situação de desejo de vingança, queremos vingar aquilo que fizeram com a pessoa que nós amamos, desejamos justiça. Esses pensamentos que normalmente são conturbados no momento de aflição maior, Jesus aplaina eles e dá para João e para Maria, naquele instante, a chave do céu, a chave da redenção. Em amando o outro, não teria como ocupar a mente com desejo de vingança. Em cuidando do outro, teria a grande oportunidade de desenvolver mais ainda seus sentimentos, de se tornar um espírito mais puro, mais belo, mais pacífico do que já era. Nosso tempo chega ao final, agradecemos a audiência, a presença de todos vocês conosco, lembrando que o nosso site está no ar, www.momentodepaz.com.br. Acessem, vocês terão lá cópias desse programa e de outros e a discussão de diversos temas. E convidamos a todos vocês para uma prece em agradecimento a todos esses trabalhadores dessa casa, seus diretores, seus familiares, que permitiram a nós estarmos juntos hoje, nessa manhã, refletindo sobre o amor do Cristo, sobre essa oportunidade de redenção, de melhoria, de progresso contínuo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. A todos vocês, um excelente fim de semana.